Vorcária conversa com a namorada sobre Ciro Nogueira, vai. Mensagens enviadas por Daniel Vorcaro mostram que o banqueiro tratava o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, como um grande amigo de vida. Em uma conversa com a namorada, Marta Graeff, Vorcaro apresenta Ciro como muito amigo. No texto, que está datado de maio de 2024, o banqueiro diz o seguinte: quero te apresentar um dos meus grandes amigos de vida. Em agosto do mesmo ano, Vorcaro escreve a Marta que Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica no mercado financeiro e completa, dizendo ajuda os bancos médios e diminui o poder dos grandes. Está todo mundo louco. Essas mensagens todas foram obtidas no celular de Vorcaro pela CPMI do INSS e mostram que ele comemorou uma manobra do senador. Isso, o que mais que tem a respeito, vai? Em outra conversa com Marta, Vorcaro fala sobre o casamento de Duda Nogueira, filha de Ciro, e diz que gostaria que a namorada o acompanhasse na festa realizada em agosto de 2024. Nas mensagens trocadas em julho de 2024, Marta pergunta qual é o sobrenome do Ciro e se ele era pai da Duda, ao que Vorcaro responde que sim. A Folha também obteve uma conversa do deputado federal Fausto Pinato, do PP de São Paulo, com Vorcaro. O parlamentar envia: oi, amigo, precisamos fazer a videoconferência. Eu, você e Ciro. O ex-banqueiro responde: opa, vamos, só me chamar. E o projeto do Ciro realmente era do interesse do Master e de outros bancos médios? Fala aí. Na época desses diálogos todos que a gente trouxe aqui, Reinaldo, entre Vorcaro e Ciro Nogueira, o senador apresentou uma emenda em um projeto para aumentar a garantia do Fundo Garantidor de Créditos de 250 mil para R$1 milhão. O texto foi apresentado no âmbito da PEC sobre a autonomia do Banco Central. A emenda de Ciro ficou conhecida como Emenda Master, por favorecer exatamente o banco que era comandado por Daniel Vorcaro. Os certificados de depósito bancários, os chamados CDBs, do Master ofereciam taxas que chegavam a 140% do certificado de depósito interbancário, o famoso CDI. O banco, inclusive, usava como estratégia de marketing a cobertura pelo FGC para sugerir que estava livre de riscos para o investidor. É claro que se tivesse elevado para 1 milhão, e considerando que havia essa política de pagar mais, uma taxa maior dos CDBs, é claro que o banco se torna mais atraente porque se pensa em risco menor. O projeto não prosperou. Que eles tinham relação pessoal, tinham. A minha simpatia pelo Ciro Nogueira política é muito abaixo de zero. Minha simpatia pelo Ciro Nogueira é só que ele é sobrinho neto do Mário Faustino, o maior poeta do século passado no Brasil. Fazendo uma graça. O projeto era do interesse do Master? Tanto era que o Vorcaro está falando que era bom para os bancos médios e tal. Na conversa não tem sugestão de sacanagem nessa que vazou. Se tem sacanagem, se tem sem vergonhice que ainda vai vir a público, vamos ver. Isso que vazou, não. Era do interesse do Vorcaro? Era. Mas, vou além, que não está aqui, né? Acho que não. Inclusive estatizava praticamente o FGC, que hoje é privado. A hora que você estatiza, você tira um pouco de limite, né? Porque como os estados não fecham, né? Era de interesse. Não avançou. Os bancos fizeram uma baita pressão para não avançar. O Ciro se manifestou a respeito. Vamos pro negrito aí, Naí. Vamos lá, Reinaldo. O senador Ciro Nogueira mantém diálogos por mensagens com centenas de pessoas, o que não o torna próximo apenas por eventualmente interagir com elas. Ciro Nogueira volta a destacar que está tranquilo quanto às investigações da Polícia Federal nas denúncias que envolvem o empresário Vorcaro, uma vez que não mantém nem nunca manteve qualquer conduta inadequada relacionada ao caso em apuração. E também circulam agora informações sobre viagem do Rueda, do Ciro em helicóptero, do Daniel Vorcaro. Documentos que estão sendo analisados ainda pela CPMI do INSS mostram que o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e o presidente do PP, já citado Ciro Nogueira, voaram em um helicóptero de Daniel Vorcaro. O registro está em um e-mail enviado no dia 2 de novembro de 2024 pela Prime U, empresa de gestão de aeronaves da qual Vorcaro foi sócio. O assunto da mensagem é confirmação de voo, reserva 18.571, retorno F1.
A Prime U é a mesma empresa contratada para fazer o deslocamento do deputado federal Nicolas Ferreira em outubro de 2022, enquanto ele fazia a campanha para o então presidente Jair Bolsonaro. As viagens de Rueda e Ciro ocorreram no fim de semana do Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1. Há informações sobre 3 voos entre o heliporto Cartódromo Ayrton Senna, no Autódromo de Interlagos, e o aeroporto de Congonhas. Os dados sobre os passageiros estão divididos por voo. No primeiro, Antônio Rueda e 7 convidados. No segundo, Daniel Vorcaro e 7 convidados. O último consta Ciro Nogueira. O helicóptero utilizado para transporte foi adquirido por 16 milhões e 400 mil reais. Bom, tudo isso precisa mandar toda essa gente para a cadeia por documentos que estão de posse da CPI. Não, documentos que estão sendo vazados pela CPI, tem vazamento para todo lado. E cada um vaza aquilo que acha que é do seu interesse. Para tentar puxar o noticiário para o seu lado. Stanislau Ponte Preta, Sérgio Porto, aquele do FEBEAPA, Festival de Besteiras que assola o país, escreveu 1, 2 e 3, 66, 67, 68, são textos absolutamente maravilhosos, né? Quando a ditadura mandou prender o Sófocles, por exemplo, que achou que uma peça do grego Sófocles era subversiva, e prendam esse Sófocles, né? Era um pouco difícil. Tem uma frase atribuída a ele, provavelmente a ele, também ao Barão de Tararé, mas muito provavelmente dele, né? Nos fazendo uma graça, né? Restaure-se a moralidade ou nos lupletemos todos. Ou a moralidade ou todo mundo rouba. Era uma brincadeira dele. Eu vou dizer o seguinte, no dia em que banqueiro não puder mais falar com o empresário, aliás, vamos fazer uma lei assim? O banqueiro falar com o empresário? Eu falei, não. Banqueiro falar com o ministro Supremo? Vamos fazer uma lei? Banqueiro não fala mais com o ministro Supremo, banqueiro não fala mais com deputado, não fala mais com senador. E se tiver algum senador ou deputado falando com o empresário, é criminoso por definição. Pode ser assim? Não, não pode ser assim. Ah, mas olha as barbaridades que há contra o Vorcaro. Então, vamos tratar das barbaridades quando elas aparecerem. Não adianta, eu não vou abrir mão desse negócio. Tem algum empresário no Brasil que, em sã consciência, vai falar assim, eu não quero mais contato com o ministro Supremo? Tem algum banqueiro que vai falar assim, eu não quero mais conversar com o ministro Supremo? Não ele, pode conversar ele pessoalmente, manda alguém. Tem? Com deputado, com senador? Conversa não é crime, fazer sacanagem é. Ah, o Vorcaro jantou com Mota após a eleição na Câmara. Vamos lá, vai. Vamos lá, Reinaldo. Em outros desses encontros, Daniel Vorcaro revelou que sim, jantou com o presidente da Câmara dos Deputados em fevereiro de 2025, após o parlamentar ter sido eleito para o comando da casa. O banqueiro faz, inclusive, referência ao encontro em uma das mensagens que constam na quebra de sigilo telefônico obtidas pela Folha de São Paulo. A conversa de Vorcaro é novamente com a namorada dele, Marta Graeff, datada de 26 de fevereiro de 2025. Ele diz o seguinte, tô aqui em Brasília trabalhando, amor. Após não atender uma ligação da namorada, Vorcaro explica, tô num jantar na residência oficial com Hugo e 6 empresários. Em março do ano passado, Vorcaro falou à namorada sobre outro encontro com Mota e com Ciro, provável referência ao senador Ciro Nogueira, no dia 3 de março de 2025. A namorada escreve o seguinte para Vorcaro, me manda mensagem quando acabar aí. Você está com gente aí ou está me ignorando de propósito? Vorcaro responde, estou sim. Acabou chegando Hugo e Ciro aqui para falarem com Alexandre. Não deve demorar, mas se você for dormir eu saio e te chamo. O meu riso aqui. Ela é ciumenta, né? Por que as mulheres, a gente não vê o celular e fala assim, você me ignora? Basta uma vez que a gente não vê. Você ainda me ama? Basta não ver uma vez. Tá me ignorando? Não, mas eu tava respondendo até agora. Só respondi uma vez. E? Vamos mandar o Hugo Mota também pro paredão? Tudo isso vazando, cada um vazando o que achar que vai ferrar o outro.